Dreaming in the dark, we are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. Fala pessoal, por aqui Matheus Oliveira. Dessa vez, pessoal, responsável aí pela disciplina de Direitos Humanos, tá? Para quem não me conhece, né, meu nome aí é Matheus Oliveira, tá? Tenho ao todo mais de 8 aprovações em concursos públicos somente de carreiras policiais, tá? Já venci a banca dos senhores aí que estão me assistindo, né? Que vão fazer concurso para a Banca Decan, já venci a banca de vocês cerca de 4 vezes, tá? Meu primeiro concurso, né, foi aprovado em primeiro lugar, lá para Guarda de Jericoacoara. E fui colecionando algumas aprovações, tá? A banca dos senhores aí eu venci no concurso da perícia forense aqui do estado de Ceará. Venci ele também, pessoal, né, no concurso da Polícia Civil, nos 2 cargos. E também venci no concurso, né, do IFCE, tá? Do IFCE, no cargo para assistente de administração, beleza? Então, né, tenho alguma experiência com a banca de vocês, inclusive, né, foi aprovado no último concurso da Polícia Militar. Atualmente sou policial civil, né? Exerço essa profissão com muito orgulho, mas estamos aqui para falar dessa disciplina, né? Chega de enrolação, professor, né? Vamos começar a falar do que interessa, né? Da disciplina de vocês na parte de direitos humanos. O professor vai trabalhar com vocês, pessoal, algumas partes, né, bem interessantes do conteúdo de vocês, tá? Gostaria de começar inicialmente falando sobre, né? Tá? Olha aí pro seu material, pega o seu material, certo? Sobre o direito das pessoas moradoras de favelas e em situação de rua, tá? Inclusive coloquei um esquemazinho aqui no quadro, antes da gente ir para os exercícios, bem interessante. Me acompanha aqui no quadro, ó. Se você olhar para cá, pessoal, ó, a gente vai trabalhar, quando se trata do direito da população em situação de rua, do decreto 7.053, né, de 2009. Quando se trata desse decreto, pessoal, esse decreto traz um conceito bastante interessante no artigo 1º. E aí já está a minha aposta, né? Matheus, a sua aposta, se a Banca Decan cobrar isso aqui, vai ser literalmente, né, vai cair a literalidade, tá? Não tem para onde correr. Esse decreto aqui não tem muita jurisprudência para a banca explorar em cima disso aqui não, tá? Vai cair mais a literalidade. Quando se trata desse decreto, ele define o que seria a população em situação de rua. E ele diz que essa população seria um grupo populacional, preste atenção no conceito, tá? E aí, preste atenção agora no conceito. Seria um grupo populacional heterogêneo. Como assim um grupo populacional heterogêneo? Pessoal, quando se trata da população em situação de rua, é heterogêneo porque existem pessoas dos mais variados tipos, com ideias diferentes, com pensamentos diferentes, com opiniões políticas diferentes. Por isso que se diz que é um grupo populacional heterogêneo. Então se liga nisso, ó, né? População em situação de rua vai ser definida inicialmente dessa forma, como um grupo populacional heterogêneo. Se cai em questão de prova, dizendo grupo populacional homogêneo, já está errada a questão. É grupo populacional heterogêneo. É só você pensar, ó, usa a lógica. Por que é um grupo populacional heterogêneo? Porque são pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com ideias diferentes. Mas algo em comum fez com que essas pessoas fossem à situação de rua. E aí, ó, continua o conceito, ó. Algo em comum fez com que essas pessoas ficassem na situação de rua. A pobreza extrema, sejam vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, ou ainda a inexistência de moradia convencional, né, convencional regular. Então preste atenção, ó. O conceito inicial da população em situação de rua, né, de população em situação de rua, é esse aqui, ó. É um grupo populacional heterogêneo. Se cai em questão de prova dizendo grupo populacional homogêneo, já está errado. Por que já está errado, Matheus? Porque é só você pensar, cara. É um grupo populacional heterogêneo porque essas pessoas têm ideias diferentes, têm opiniões diferentes, elas vão divergir, pessoal. São pessoas diferentes. Por isso, o grupo populacional heterogêneo, mas que possuem algo em comum. O que? Seja a situação de pobreza extrema, algo que leva uma pessoa à situação de rua, seja vínculos familiares interrompidos, acabou o vínculo familiar, ou ainda fragilizados. Ou ainda, pessoal, algo que pode levar alguém a uma situação de rua seria o quê? A inexistência de moradia convencional regular. Beleza? Sabendo disso, desse artigo 1º, me acompanha aqui nas questões.
Pra gente dar uma olhadinha, tá? Pega aí o seu material. Ele já diz assim na primeira questão, ó. Ele já diz assim, ó. Sobre o direito das pessoas moradoras de favelas e em situação de rua, marque a assertiva correta. Beleza, né? Vamos lá. Considera-se população em situação de rua um grupo populacional homogêneo. Opa, peraí. Ele já disse aqui, ó, que o grupo populacional é homogêneo. Você acabou de ver comigo o quê? Que o decreto traz que é um grupo populacional heterogêneo. Rapaz, ó, aqui, se você não quiser memorizar, é só você tentar usar a lógica, cara. Por que esse decreto traz esse grupo populacional como heterogêneo? Porque são pessoas diferentes. São pessoas com ideias, com pensamentos, com conceitos diferentes, mas que estão ali, pessoal, na situação de rua, porque algo em comum levou elas àquela situação, beleza? Mas é um grupo populacional heterogêneo. Por isso, a letra A já pode ser eliminada. Ele diz, ó, é um grupo populacional homogêneo, falso. É um grupo populacional heterogêneo, beleza? Então tá errado a letra A. Comigo para a letra B, ó. Considera essa população em situação de rua um grupo populacional heterogêneo, beleza? Que possui em comum a pobreza extrema, show, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a existência, olha só, de moradia convencional regular. Opa, peraí. Você viu comigo que o conceito inicial em população, né, na população de situação de rua, é o quê? Seria um grupo populacional heterogêneo. Além de ser um grupo populacional heterogêneo, esse grupo populacional heterogêneo teria algo em comum, que seria os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, ou ainda a inexistência de moradia convencional regular. E aqui na questão ele disse o quê? Existência. Falso, pô. Não é existência, seria inexistência de moradia convencional ou regular. Tranquilo? Beleza? Então marca um X aí. Lendo o restante, né? E que utiliza os locadores públicos e áreas degradadas como espaço de moradia e sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória. Perfeito, perfeito, né? Essa parte, né, restante, até que está correto. Mas essa parte, quando ele diz assim, pessoal, ó, grupo, né, aliás, quando ele diz, né, a existência de moradia, seria a inexistência de moradia e não a existência, beleza? Cuidado, né? Esse aqui é o tipo de questão, pessoal, que eu costumo chamar questão cansa-candidato, né? Você está fazendo a sua prova, deixa a parte de direitos humanos por último, né? Sei lá, por exemplo, resolver matemática, história, volta para cá, aí fica cansado, né? E acaba perdendo a questão nos detalhes, beleza? Cuidado com isso, tá errado aqui a letra B. Letra C, considera essa população em situação de rua um grupo populacional homogêneo. Não vou trocar nem ideia. É um grupo populacional heterogêneo, pelo amor de Deus, tá? Não perde uma questão dessa. Letra D, considera essa população em situação de rua um grupo populacional heterogêneo, show, que possui em comum a pobreza extrema, show, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, certo? E a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os logadores públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporária ou com moradia provisória. Perfeito. Se você abrir o artigo 1º, o parágrafo 1º desse decreto, você vai ver que é justamente esse conceito. Professor, vamos ver o erro da outra, né? Considera-se população em situação de rua um grupo populacional heterogêneo. Beleza, até aqui tá certo. Que possui em comum a pobreza extrema, show, os vínculos familiares interrompidos, certo, ou fragilizados, beleza, e a inexistência de moradia convencional regular. Tranquilo, né? Até aqui tá certo. E que utiliza os logadores públicos e áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária somente, né? Temporária somente? Não, né? Tanto de forma temporária como também de forma permanente, tá? Tanto de forma temporária ou permanente. O indivíduo pode utilizar um logradouro público, sei lá, ser um morador de rua e utilizar temporariamente o logradouro público. É só você pensar, por exemplo, tem determinados grupos, né, que vivem em situação de rua, que eles vivem migrando de local para local. Eles passam temporadas em um local, sei lá, debaixo de uma ponte aí. Aqui, você que é de Fortaleza, né, por exemplo, que está me assistindo agora, você sabe que lá na ponte da Barra do Ceará, por exemplo, viviam pessoas, né, em situação de rua. Aquelas pessoas vão migrando, ó, elas saem daquele local, ficam lá, né, de forma o quê? Temporária, mas podem ficar também permanentemente, nada impede. Ainda assim seriam consideradas população em situação de rua, beleza? Então, por isso,
bota aí um X nessa letra E e marca a letra D como nosso gabarito, beleza? A letra D é o nosso gabarito. Tranquilo? Show de bola, né? Avance aí comigo para a segunda questão, pessoal, tá? Avance comigo para a segunda questãozinha, tá? Olha só que interessante a segunda questão. Sobre o direito das pessoas moradoras de favela em situação de rua, marque a alternativa errada. Então ele quer a errada, né? Ele quer a errada. Beleza, professor? Ele quer a errada. A política nacional para a população em situação de rua será implementada de forma descentralizada. Beleza? E articulada entre a União e os demais entes federativos, que a ela aderirem por um instrumento próprio. Pessoal, se você abrir o seu decreto, abre esse decreto aí. Você que está em casa, abre esse decreto. Você vai ver, ó, que essa política nacional ela vai ser feita de forma descentralizada. Inclusive, o professor colocou aqui no quadro. Acompanhem comigo, ó. Acompanhem comigo alguns pontos estratégicos que eu coloquei nessa lousa para falar desse decreto. Eu sempre gosto de trabalhar, pessoal, em pontos que eu considero importantes da legislação. Vou falar para você agora só de pontos que eu considero importantes desse decreto. Então, observe, ó. Por exemplo, o artigo 1º, né, parágrafo 1º, traz o conceito da população, né, em situação de rua. Aquele artigo, se a banca for tirar algo daquele decreto, vai ser uma questão que eu aposto seria, né, esse parágrafo 1º. Esse parágrafo único, no caso. Além disso, há também o artigo 8º nessa legislação. O artigo 8º desse decreto também é uma aposta pessoal do professor, tá? Mas olha para cá para esses conceitos, ó. O que ele diz, ó? Política nacional, a característica da política nacional, quando se trata da população em situação de rua, vai ser descentralizada. Então, mas por que essa política vai ser descentralizada? É só você pensar comigo em uma lógica, tá? É só você pensar comigo em uma lógica. Quando o legislador propôs esse decreto, pessoal, ele tinha uma finalidade, que seria alcançar ou pelo menos tirar as pessoas que estão em situação de rua dessa condição social em que elas estão. E pelo menos trazê-las de volta para o quê? Para um emprego formal, para uma atividade pessoal, em que elas deixem de serem, né, no caso, deixem de ser moradoras de rua, tá? Então, na lógica, essa política precisa ser o quê? Descentralizada, justamente para alcançar o máximo de pessoas possível, beleza? Então, por isso, essa política nacional, ela é descentralizada. E ainda, pessoal, lá no artigo 8º dessa legislação, vai dizer que o Poder Executivo Federal poderá firmar convênios, tá, com instituições, no caso, né, para atender ali as melhorias dessa legislação, tá certo? Então, poderá firmar convênios. E, além disso, a legislação também vai dizer, pessoal, que os serviços de acolhimento temporário, eles serão regulamentados nacionalmente conforme as diretrizes do Sistema Único de Assistência Social. O Sistema Único de Assistência Social, que seria o SUAS, tá? Beleza? O SUAS. Cuidado, né? Só aí um detalhe, tá? Não é preciosismo do professor não, tá? Mas aí é um detalhe que eu já vi sendo cobrado em algumas questões de prova. Às vezes ele diz, pessoal, ele troca, né, SUAS, que é o Sistema Único de Saúde, por SUS, Sistema Único de Saúde. Errado. Presta atenção, Caboré, ó. Presta atenção, se liguei no que eu vou dizer agora, ó. Quando eu falo dos serviços de acolhimento temporário, memorize, serviços de acolhimento temporário dessa legislação, os serviços de acolhimento temporário serão regulamentados nacionalmente conforme as diretrizes do SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Se a banca do seu concurso, a IDECAN lá, no dia da sua prova, disser, por exemplo, que serviços de acolhimento temporário serão regulamentados nacionalmente conforme as diretrizes e bases do SUS, Sistema Único de Saúde, vai estar errado, tá? Cuidado para você não perder e não cair numa pegadinha como essa, beleza? Volte aqui para o seu material comigo, ó. Vem aqui no seu material. Ele diz lá, ó, que a política nacional para a população em situação de rua será implementada de forma descentralizada. Show de bola. A lei quer alcançar o quê? O máximo de pessoas possível. Por isso que ela precisa ser descentralizada. Show! E articulada entre a União e os demais entes federativos, que a ele aderirem por meio de instrumento próprio. Beleza? Não vou marcar essa, apesar de estar certa, porque ele quer a errada. Vai lá para a letra B, ó. Vai lá para a letra B.
Os entes da federação que aderirem à política nacional para a população em situação de rua deverão instituir comitês gestores. Opa, grifa aí, ó. Deverão instituir comitês gestores intersetoriais integrados por representantes das áreas relacionadas ao atendimento da população em situação de rua, com a participação de fóruns, movimentos, né, e entidades representativas desse segmento da população. Pessoal, isso está certo. A legislação diz que quando, pessoal, né, houver a adesão dos entes da federação a essa política nacional, certo? Há uma obrigatoriedade, surge uma obrigatoriedade. Que seria o quê? A instituição de comitês gestores intersetoriais, justamente para saber quais demandas específicas daquela população em situação de rua. Então, realmente, pessoal, essa letra B está certa. Porque ele diz, ó, que eles, né, os entes da federação que aderirem à política nacional, eles têm que constituir, têm que criar, no caso, comitês gestores intersetoriais, beleza? Então essa obrigação existe, tá dentro da legislação também, beleza? Então tá certo a letra B. Letra C diz, ó, o Poder Executivo Federal poderá firmar convênios com entidades públicas, né, e privadas sem fins lucrativos para o desenvolvimento e execução de projetos que beneficiem a população em situação de rua e no caso, né, estejam de acordo com os princípios, diretrizes e bases que orientam a política nacional para a população em situação de rua. Pessoal, cuidado com isso aqui, tá? Por que eu grifei esse termo poderá? Eu não entendi. Por que o senhor grifou na letra C o termo poderá? Porque em algumas questões de prova que eu peguei para resolver, o cara simplesmente tirou esse poderá por deverá. Por deverá, tá? E aqui, ó, se você me acompanhar no quadro, eu até coloquei para você, ó. Eu fiz questão de destacar isso aqui para você, cara, ó. Que o Poder Executivo Federal poderá firmar convênios. Então perceba, conforme a sua questão falou, e ela está correta, que ele poderá firmar convênios com entidades públicas e privadas sem fins lucrativos para justamente atender às demandas da população em situação de rua. Deixa eu te dar um exemplo prático disso aqui, tá? Tem um determinado estado, um determinado município, no caso, me foge um pouco a memória, o nome do município, mas esse município firmou um convênio com o Poder Executivo Federal, certo? Para fornecer para a população em situação de rua alimentação em um preço mais acessível. Olha que massa! O Poder Executivo Federal firmou convênio com quem? Com, né, no caso, uma entidade. Chegou lá naquele município e firmou, no caso, um convênio com aquela entidade. E aquela entidade passou a fornecer alimentação mais barata para a população em situação de rua. É justamente isso, pessoal, que prevê esse decreto, tá? Que o Poder Executivo Federal pode firmar convênios. Cuidado com esse pode, por quê? Porque, como eu repetindo para você, já vi algumas questões de concurso que tiraram, né, esse poderá firmar, dizendo que deverá firmar. Falso isso aí, tá? Na verdade, ele pode firmar, certo? Como ele disse na sua questão. Por isso, marque o item C como correto. Não é a nossa resposta, ele quer o errado. Só sobrou a letra D, né? Os serviços de atendimento temporário serão regulamentados nacionalmente pelas instâncias de pactuação e deliberação do Sistema Único de Saúde. Olha só o que foi que eu te falei, ó. Presta atenção no que eu estou te dizendo aqui, cara, ó. Se liga no que eu estou te dizendo, ó. Presta atenção. Quando eu falo desses serviços de acolhimento temporário, os serviços de acolhimento temporário vão, no caso, seguir, pessoal, as diretrizes do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. E não SUS, cara, e não SUS, Sistema Único de Saúde. Isso é importante, muito importante na hora da sua prova, tá? Então, cuidado, muito cuidado. Não é preciosismo, o professor não está querendo aqui, né, criar casos, né, que não possam ser cobrados na sua prova. Mas isso aí pode ser uma baita de uma pegadinha quando você abrir a sua prova lá no dia, né? Um dia tão especial que é o dia da realização do seu concurso. Tranquilo? Então, cuidado, ó. Aqui na letra D ele diz, ó, né? E deliberação do SUS. Do SUS não, do SUAS. Beleza? Risca esse SUS, Sistema Único de Saúde, e bota SUAS, cara, Sistema Único de Assistência Social. Beleza? Tranquilo?
no caso aí, né, tá falso e é o nosso gabarito, o item D, beleza? Avança comigo, né? Avança comigo. Avança comigo. Pega aí o seu material que o senhor disponibilizou, tá? E avança comigo para a próxima questão, beleza? Vamos lá, né? Terceira questão. Sobre o direito das pessoas moradoras de favela em situação de rua, julgo o item. A estruturação e reestruturação de serviços de acolhimento devem ter como preferência as necessidades de cada estado. Grifa isso aí, ó. A necessidade, grifa aí comigo, tá? A necessidade de cada estado. Opa, preste atenção. Olha aqui pra mim, cara, ó. Só um minuto da sua atenção, tá? Só um minuto da sua atenção. Peço aí que você olhe pra mim, encarecidamente, certo? Me dê só um minuto da sua atenção. Se liga, ó. Quando eu falo do atendimento dessas necessidades, não tem que ser a necessidade de cada estado. Grife isso aí, tá errado. É a necessidade de cada município, pô. É a necessidade de cada município. Cada município. Necessidade de cada município, certo? Por quê? Quando ele fala desses serviços de acolhimento temporário, dentro dessa legislação, os serviços de acolhimento temporário, pessoal, vão tentar atender às demandas de uma determinada localidade. Os serviços de acolhimento temporário previstos para a população em situação de rua vão tentar acolher as necessidades da população de um determinado local e não de um estado como um todo. Eu preciso alcançar aquele morador de rua e tirá-lo daquela condição em que ele está. Então, por isso que as demandas vão seguir o quê? A necessidade de cada município e não de cada estado. Por isso, né, tá errado aí a nossa questão. Bote um X na nossa terceira questão, tá? Bote um X na nossa terceira questão. Show? Gabarito errado. Então se liga, é a necessidade de quê? De cada município. Tranquilo? Beleza? Show? Avança comigo aí, tá? Avança comigo para a gente ir para a quarta questão. Ele diz assim, ó. A política nacional para a população em situação de rua estará implementada de forma, olha aí, ó, de novo, ó, estará implementada de forma descentralizada. Beleza? Será implementada de forma descentralizada. Volta para o quadro, ó. Se liga, ó. Será implementada a política nacional de forma o quê, ó? Descentralizada, rapaz. É só você pensar. O professor não quer memorizar isso. Eu tenho um abuso de memorização. Detesto você dizendo isso, né? Aí na sua casa. Mas se liga, ó. Você não precisa forçar muita barra. É só você pensar. Essa lei, pessoal, visa o quê? Alcançar o máximo de pessoas possível que estão, né, nessa situação de rua, pô. Então é claro que essa política nacional precisa ser o quê? Descentralizada para alcançar o máximo de pessoas o quê? Possível, beleza? Por esse motivo, tá? Volte aí pro seu material, ó. Na quinta questão, tá? Na quinta questão, nós temos algo bastante interessante. Beleza? Ó, isso aqui, volta, olha para mim aqui, dá um minuto de sua atenção, tá? Algo que eu queria falar para você aqui, ó. Essa quinta questão traz uma aposta pessoal minha. Eu, Matheus, aposto muito que a IDECAN venha cobrar algo nesse sentido, tá? Por quê? Porque a IDECAN, cara, é uma banca que ama jurisprudência, tá? A IDECAN é uma banca jurisprudencial, cara. Eu fui aprovado no concurso da Polícia Civil, pô, nos 2 cargos. E eu posso te dizer que essa banca adora o quê? Jurisprudência, tá? Ela adora jurisprudência. É a paixão da banca, beleza? E aí, cara, ó, eu queria, antes de fazer essa questão, passar contigo essa jurisprudênciazinha aqui, ó, que caiu, né, no caso, no informativo 944 do STF. Informativo 944 do Supremo Tribunal Federal. Vou ler para você porque eu acho importante. Veja bem, ó, até que sobrevenha lei emanada do Congresso Nacional destinada a implementar os mandados de criminalização definidos no artigo 5º da Constituição da República, as condutas homofóbicas e transfóbicas, grife isso aqui, ó, condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem a aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzir em expressão de racismo, compreendido em dimensão social, ajustam-se por identidade de razão e mediante adequação típica aos preceitos primários de criminalização definidos na Lei 7716 de 89. Pessoal, para quem não sabe, essa lei aí, ó,
a Lei 7716 de 89, é a chamada, como a gente conhece aqui, a Lei de Racismo. A Lei de Racismo é a chamada Lei 7719, certo? 7719, 7716 de 89. Essa legislação está no seu conteúdo programático, tá? Embora ele não diga lá, né, expressamente, né, Lei 7716 de 89, ele fala o quê? Crime de racismo. Então, cuidado com isso na hora da sua prova, tá? O que o Supremo trouxe aqui para nós, pessoal, nesse informativo, foi o seguinte, que as condutas homofóbicas e transfóbicas, sejam elas reais ou supostas, podem ser entendidas como formas de racismo, enquadradas na Lei 7716 de 89. Então, cuidado com isso, pô. Condutas homofóbicas e transfóbicas podem ser enquadradas dentro da Lei 7716 de 89, até que haja a criação pelo Congresso Nacional de um diploma específico. E não só isso, ó. Se você visualizar o restante do que a gente leu aqui, ele disse também que o homicídio praticado, homicídio doloso, claro, né, praticado em circunstâncias como essa, podem ser enquadrados como forma qualificada do homicídio. Você sabe, né? Não sei se é o seu foco aí, mas dentro do Código Penal Brasileiro, o Decreto-Lei 2848 de 40, lá no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º, você tem uma qualificadora lá, uma forma qualificada, que é o chamado homicídio qualificado pelo motivo torpe, né? No caso, pelo motivo torpe. Se você prestar atenção, pessoal, o que o Supremo está dizendo aqui é que condutas praticadas com essa caracterização, homofóbicas e transfóbicas, o indivíduo mata dolosamente alguém com uma motivação como essa, ele pode sim ser enquadrado como o quê? Como motivo torpe. Então se liga nisso. Isso aí pode ser enquadrado também, né, como motivo torpe, tá? Beleza? Até coloquei na lousa, me acompanha aqui, ó. Me acompanha aqui. Coloquei isso aqui na lousa para você, ó. Informativo 944 do Supremo Tribunal Federal. Condutas homofóbicas e transfóbicas podem ser enquadradas como forma de racismo, na Lei 7716 de 89. E também geram, pessoal, se praticadas, né, dentro, claro, de um homicídio doloso, também pode ser enquadradas como, no caso, homicídio qualificado pelo motivo torpe. Tranquilo, cuidado. Volte aí para a nossa questão, tá? Volte aí para a nossa questãozinha. Beleza? Vamos aqui comigo, ó. Vamos aqui comigo para a nossa questão. Beleza? O que ele diz aqui, ó? Marcos, né? Marcos encontra João, transexual, em uma parada de ônibus e contra este começa a proferir palavras ofensivas de cunho sexual em virtude da sexualidade de João e de sua preferência homoafetiva. Opa, olha só, né? Então aí, né? Poderia pensar em condutas homofóbicas e transfóbicas, sim, senhor, tá? O João, o Marcos, né? Aí acabou ofendendo, né? O colega João por esse motivo. Tomando por base o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, marque o item correto. Olha que massa. Essa questão aqui é uma questão linda, cara. Linda para cair na sua prova. O que ele diz, ó? Marcos comete o crime de injúria a preconceito. Artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal Brasileiro. Bote um X. Tá errado isso aqui. Tá errado isso aqui. Professor, por quê? Vamos lá, ó. Olhe para mim aqui agora, tá? Deu só um minuto de sua atenção. Não confunda os crimes da lei de racismo, a lei 7716 de 89, com a injúria a preconceito, também chamada de injúria racial, do artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal Brasileiro. Lá na injúria racial, também chamada de injúria a preconceito, o sujeito passivo, pessoal, ele é certo e determinado. Ele é certo e determinado. Já quando se trata dos crimes da lei 7716 de 89, os chamados crimes de racismo, eles englobam toda a coletividade. A conduta do colega Marcos aqui, né, que ofende o João transexual, não é só contra o Marcos, né? Não é só contra, no caso, o João transexual, mas a conduta homofóbica e transfóbica atinge toda a coletividade, beleza? Então, por isso a letra A está errada, tranquilo? Na letra B ele diz, ó, o agente delituoso, além de violar direitos da comunidade LGBTQIAP+,
pratica conduta equiparada a racismo da Lei 7.716 de 89, considerando o crime inafiançável e insuscetível. E aí já é uma parte lá mesmo do direito constitucional, né? Já é uma parte mesmo do direito constitucional. No direito constitucional você aprende o quê? Quando se trata do crime de racismo, ele é inafiançável e imprescritível. Beleza? Então aqui tá errada a letra B, tá? Tá errada a letra B, né? Tá errada a letra B. Aí aqui, a C diz assim, ó, a conduta de Marcos é crime punido com detenção. Não. Eu posso equiparar isso aqui a uma forma de racismo, eu posso equiparar condutas homofóbicas e transfóbicas como espécies de racismo, é claro que não vai ser punido com detenção. Vai ser punido com reclusão. E aí ele diz, ó, o agente delituoso, além de violar direitos, né, da comunidade LGBTQIAP+, pratica conduta equiparada a racismo da Lei 7.716/89, considerando um crime inafiançável e imprescritível. Gabarito, letra D. Professor, não entendi nada. Vou fazer o favor de explicar para você novamente. Quando se trata, pessoal, de condutas homofóbicas e transfóbicas, o Supremo Tribunal Federal, através desse informativo, equiparou essas condutas a espécies de quê? De racismo. Se são espécies de racismo, podem ser consideradas, no caso, inafiançáveis e também imprescritíveis. Cuidado com isso, pode aparecer lá na sua prova. Pode cair tanto naquela parte, né, relacionada ao direito da população LGBTQIAP+, como também pode cair lá nas espécies de crimes de racismo. Cuidado com isso, uma aposta minha para a sua prova, beleza? Tranquilo, show, avança comigo. Pega o seu material, vamos avançando, tá? Pega aí o seu materialzinho, vamos avançando. Olha só a sexta questão aí, ó. Juca identifica-se com o sexo oposto e prefere ser chamada de Maria. Ato contínuo. Decide se dirigir até um posto de coleta de sangue para fazer uma doação de sangue, né? Para sua surpresa, acaba sendo impedido pela atendente Joaquina sob a alegação de que homens gays não podem doar sangue. Assertiva. O que é que diz a assertiva aí, né? Assertiva. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a restrição para a doação de sangue por homens gays é inconstitucional. Pode marcar certo. Tá certo isso aí. Professor, não entendi. Não entendi. Meu querido, ó, pule aí uma página pra gente ver essas jurisprudências. Pra gente ver essas jurisprudências importantíssimas que eu coloquei pra você quando se trata desse tema, tá? Lembrando a você, isso aqui tá no seu edital. Isso aqui tá no seu edital. Nada aqui foge do seu edital. E a sua banca, a IDECAN, adora a parte jurisprudencial. Por isso que eu coloquei essas várias jurisprudências aqui, ó. A primeira delas, se você acompanhar comigo, vai dizer o quê, ó? Que, né, a gente até viu, né? A transfobia junto com a homofobia foram equiparadas ao crime de racismo, até que o Congresso Nacional edite lei que criminalize atos dessa conduta. Ou seja, aquilo que a gente já leu no informativo, né? A principal tá aqui, ó. Doação de sangue em 2020. O Supremo Tribunal Federal decidiu derrubar restrições à doação, né, de sangue por homens gays. A maioria dos ministros decidiu que normas do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que limitavam a doação de sangue por homens gays são inconstitucionais. Não sei se você sabia disso, mas antes do posicionamento do Supremo, havia um nebuloso clima sobre isso aqui, tá? Havia, inclusive, várias restrições feitas pela Anvisa para que homens gays não pudessem doar sangue, tá? A maioria dos ministros entendeu o quê? Essa restrição para que homens gays doassem sangue é claramente inconstitucional e viola o direito da população LGBTQIAP+. Beleza? Então, cuidado com essa jurisprudência na hora da sua prova, tranquilo? A terceira, bem interessante também, diz assim, ó, que os transgêneros que assim o desejarem, independente de cirurgia de transgenitalização ou de realização de tratamentos hormonais ou patologizantes, possuem direito à alteração do pronome e do gênero diretamente no registro civil. Olha que coisa interessante. Antes, pessoal, em 2014, o STJ tinha um posicionamento sobre esse tema, dizendo que o indivíduo, para ter o direito de registrar um outro nome, caso ele fosse um transexual, um transgênero ou algo nesse sentido, ele precisaria da cirurgia de mudança de sexo. E aí, pessoal, né, algo que ofende claramente o direito da população LGBTQIAP+, sem sombra de dúvidas. E aí, pessoal, o que foi que o Supremo Tribunal Federal entendeu, né, passou a entender, debatendo esse tema,
posteriormente? Isso aqui, ó, que a gente acabou de ler. Independente da realização de tratamentos hormonais ou patologizantes, independente também dessa cirurgia de transgenitalização. Essa cirurgia aí, né, de transgenitalização, é a chamada cirurgia de mudança de sexo. Ou seja, independente dessa cirurgia, ainda assim o cara tem direito a alterar o nome dele junto ao cartório, beleza? Ao registro civil. Avance aí comigo para fazer novamente aquela questão. Vamos lá. Né? Vamos aí. Pegue aí o seu material. Vamos lá. O que ele diz na oitava? Ó? Ele diz aí na oitava questão. Vamos lá. Oitava diz assim, né? Aliás, sexta, né? No caso, né, está dizendo aí que a restrição para doação de sangue é inconstitucional. Perfeito. Né? Conforme a gente viu, essa restrição, né, ela é inconstitucional. Avança comigo para a sétima, né? Mário, pessoa maior de idade, que se identifica como transgênero, mulher, ajuizou ação de retificação de registro de nascimento para a troca do prenome e do sexo masculino para o feminino. Além disso, alegou que sofre muitos transtornos porque sente-se como mulher, veste-se como mulher, mas os dados que constam em seus documentos são masculinos, nome e sexo. Contudo, nunca realizou a cirurgia de transgenitalização. Isso é um ponto importante. Eu já sei até entender o resto da questão. No que é que a questão vai se prender. Vai dizer para você que essa cirurgia aí, ó, de transgenitalização, vulgo cirurgia de mudança de sexo, é essencial para que esse indivíduo faça a alteração do nome dele. Isso aí tá errado. Se a banca disser isso aí, já tá errado. O Supremo Tribunal Federal, conforme a gente viu aí, não exige que haja essa cirurgia de transgenitalização ou de mudança de sexo, pode aparecer assim na sua prova, para que o indivíduo tenha esse direito. Então cuidado com isso. Leia comigo o resto da questão, ó. Sobre o caso hipotético, marque o item correto. Marque o item correto. Beleza? Somente o transexual operado, né, caso obtenha autorização judicial para alteração de seu pronome, substituindo por apelido público notório, é reconhecido o direito, né? Na verdade, isso aqui tá errado, né? Independente do cara, pessoal, ter feito a cirurgia para alteração do seu nome ou não, né? Independente da cirurgia, no caso, ele vai ter esse direito, tá? Então, a letra A, ao dizer, né, que o cara tem que ter autorização judicial para alterar o nome dele, isso aí tá falso, tá? Não há essa exigência de autorização judicial para alteração do nome dele. Não precisa de autorização nenhuma, cara. Beleza? Então a letra A tá falsa. Letra B. Marcos não está assegurado, pois esse direito somente socorre o transexual que tem efetivamente realizado a cirurgia de mudança de sexo. Acabei de falar. Não há necessidade, meu colega, de que isso aconteça. O Supremo Tribunal Federal já se posicionou sobre esse tema, cara. E isso aqui é algo prescindível. Eu não preciso que haja essa cirurgia, também chamada de cirurgia de mudança de sexo, para que o cara tenha direito de alterar o nome dele. Você, né, que quer mudar aí o seu nome, né, caso, né, independentemente da cirurgia, pode sim fazer, beleza? Pode assim fazer, beleza? Nada contra, né? Marcos precisaria de autorização judicial, né? Não precisa. Letra D. Os transgêneros que assim o desejarem, independente da cirurgia de transgenitalização ou de realização de tratamentos hormonais ou patologizantes, possuem direito à alteração do pronome e do gênero, sexo, diretamente no registro civil. Isso aí. A gente acabou de ver isso aí. Tranquilo. Gabarito é a letra D. Resumo da ópera. Independente da cirurgia, né, no caso de transgenitalização, também chamada de mudança de sexo, ainda assim o cara tem direito a alterar o nome dele. Beleza? Resumo, leve isso para a prova. Tranquilo. Show, né? Nada demais. Tudo fácil aqui. Vamos para a próxima questão, né? Vamos lá para a próxima questão. Vamos para a próxima questão. Vem comigo aí, pega o seu material para a próxima questão. Outra questão, olha aqui para mim, ó. Outra questão que eu considero uma aposta pessoal. Essa questão aqui, oitava, resume o que eu aposto como, né, trago aí como aposta pessoal. Por que, professor, que o senhor está dizendo isso? Pelo seguinte motivo, cara. Antes, né, quando a gente abria a legislação 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, a gente encontra ainda, né, uma doutrina, parte da doutrina, que interpretava a violência de gênero
o sujeito passivo da Lei Maria da Penha, melhor dizendo, como o quê? Como fator exclusivamente biológico. Existia uma doutrina, e até hoje existe ainda, né? É claro, hoje minoritária, mas que defende que o sujeito passivo da Lei Maria da Penha tem que ser biologicamente mulher. Ou seja, que o indivíduo tinha que nascer mulher, né? A mulher, a pessoa, no caso, tinha que nascer mulher. Com a genitália feminina, né? Com seios femininos. Tinha que nascer biologicamente mulher. Era a chamada corrente puramente biológica, que interpretava assim a Lei Maria da Penha. Acontece, pessoal, que, né, vários precedentes, né, de tribunais foram decidindo que a Lei Maria da Penha podia ser aplicada, por exemplo, a mulheres transexuais. Porque o artigo 5º, na interpretação da Lei Maria da Penha, não restringe a lei somente à mulher biológica, mas ali fala violência contra a mulher. E aí, pessoal, faltava o posicionamento de algum tribunal superior. E isso aconteceu. A 6ª turma do STJ passou a interpretar, certo, que a Lei Maria da Penha poderia ter como sujeito passivo quem? A mulher transexual. E isso foi considerado algo inédito dentro, né, da nossa legislação, pelo menos no âmbito penal. Tá? Então, por isso, eu considero essa 8ª questão uma aposta pessoal. Então veja aí no seu material. Ó. Marcos, transexual, né, Marcos, transexual de nome Maria, mantém um relacionamento amoroso com João há mais de 5 anos, inclusive com planos de casamento. Acontece que os ciúmes de João tornaram-se excessivos e Marcos começou a ser agredido nessa relação, inclusive levando chibatadas e sendo forçado a manter relações sexuais indesejadas, sofrendo destruição de seus instrumentos de trabalho e violência psicológica. Sobre o caso narrado e o entendimento recente do STJ, letra A. Letra A. Marcos, embora transexual, não pode ser sujeito passivo da Lei 11.340/2006, Maria da Penha, pois o critério adotado da lei é puramente biológico. Rapaz, eu acabei de dizer isso para ti. A parcela da doutrina que defende, certo o quê? Que é um critério puramente biológico. Acontece, pessoal, que o STJ fixou, a 6ª turma do STJ, fixou esse entendimento de que o sujeito passivo da Lei Maria da Penha também pode ser quem? Pode ser o transexual. A 6ª turma do STJ fixou o seguinte entendimento: que o sujeito passivo da Lei Maria da Penha também pode ser o quê? Também pode ser um transexual, beleza? Então, a letra A, ao trazer, né, o retógrado entendimento do conceito puramente biológico, deixa a assertiva A errada. Letra B, Marcos, por expressa previsão da Lei Maria da Penha, que diz mulher, não poderá ser sujeito passivo da lei. Rapaz, está errada a letra B. O STJ entende que não se analisa o critério puramente biológico. Marcos, sendo transexual, somente poderá ser sujeito passivo da Lei Maria da Penha caso haja coabitação. Não se exige coabitação nem mesmo para a mulher, né? No caso, originalmente biológico, quanto mais para o transexual. Nenhum requisito, né, como coabitação é, no caso aí, exigido. Então tá errada a letra C. A letra D diz, né, Marcos poderá ser sujeito passivo da Lei Maria da Penha, pois em seu entendimento mais atual, a 6ª turma do STJ estabeleceu que a Lei Maria da Penha se aplica aos casos de violência doméstica familiar contra mulheres transexuais. Perfeito. É o inteiro teor do entendimento atual do STJ sobre o sujeito passivo da Lei Maria da Penha. Então, cara, quer uma dica? Tá aí, ó, uma questão para você marcar um X, para você marcar uma caveira, um coração, enfim, algo que faça você lembrar dessa questão aqui, uma aposta pessoal minha, tá? Para a sua prova, beleza? Show. Inclusive um tema bem atual, né? Para se discutir. Tranquilo? Pegue o seu material, e veja essa parte em que a gente vai discutir algumas jurisprudências, tá? Pessoal, mas por que o senhor está insistindo tanto, né? Nessa parte jurisprudencial? Cara, tem um motivo. Tem um motivo para eu insistir tanto nessa parte jurisprudencial. Porque a sua banca adora jurisprudências, beleza? Olha o que ele diz aí, né? Ó, por unanimidade,
da sexta turma do STJ estabeleceu que a Lei Maria da Penha se aplica aos casos de violência doméstica familiar contra mulheres transexuais. E ó, um asterisco, tá? Bote um asterisco, um coração, enfim, uma caveira, né? Caso, não sei nem desenhar, mas aqui uma caveira, caso você queira, né? Para ajudar você a memorizar essa jurisprudência aqui, cara, é muito importante. União estável, né? Em 2011, né, o Supremo reconheceu por unanimidade as uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo, em igualdade de condições em relação às uniões heterossexuais. Também uma jurisprudência importantíssima, né? Quando se trata aí dos direitos da população LGBTQIAP+. Beleza? Outro, né? Conceito interessante é isso daqui, ó, do casamento civil, né? Beleza? Que foi em 2011, tá? Beleza? Show, né? Avança comigo aí, ó. Avança comigo aí, pegue o seu material, tá? Pegue o seu material. Pra gente ir para mais questões, né, cara? Vamos lá, professor. Quero mais questões. Vamos lá, ó. Agora, né, sobre a Lei 7716 de 89, né? Agora sobre a Lei 7716 de 89. Ele diz assim, ó, na nona questão. Maria é diretora de uma escola privada no pacato município de Infernópolis. Meu Deus, né? Que loucura, professor. Onde é esse município? Antonieta procura a escola em que aquela trabalha para matricular o seu filho, o Zé Valdir, no terceiro ano do ensino fundamental. Para a surpresa de todos, Maria esbraveja em alta voz que não aceita a matrícula de nenhum aluno negro naquela instituição. Pare aí, ó. Vem aqui comigo para o quadro. Pare aí, vem aqui comigo para o quadro. Olha só, acompanhe isso aqui, ó. Professor, por que o senhor botou isso aqui na lousa? Colega, é o seguinte, lá no seu edital tem lá crime de racismo. No seu edital tem isso, não tem? Crime de racismo. Ou seja, vai cair alguma coisa sobre isso aqui que está no quadro. Cara, preste atenção. Isso aqui, a IDECAN tem uma paixão tão grande por isso aqui inclusive caiu na prova discursiva a qual foi aprovado no concurso da IDECAN, da Polícia Civil. Ela cobrou a diferença entre o quê? Entre injúria racial e racismo. Eu acredito muito, cara, que ela venha a cobrar algo nesse sentido. Então você precisa saber a diferença entre esses dois tipos aqui, tá? A primeira noção seria topológica mesmo, tendo em vista que a injúria racial é o artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal Brasileiro. Né? Primeiro seria a noção topológica. Esse aqui estaria lá no Código Penal Brasileiro. Acontece que quando se trata do sujeito passivo da injúria racial, o sujeito passivo é uma pessoa certa e determinada. É uma pessoa certa e determinada. Por outro lado, no racismo, a gente tem uma previsão topológica lá na Lei 7716 de 89. E lá, o sujeito passivo é toda a coletividade. Percebeu a diferença? Primeiro, ó, injúria racial, artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal Brasileiro, Decreto-Lei 2848 de 40. Lá você vai encontrar que é o sujeito passivo, é uma pessoa certa e determinada. Já aqui, ó, no racismo, é toda a coletividade. Fica mais fácil, talvez, né, com um exemplo. É só você pensar assim comigo, ó. Pense assim comigo, ó. Você viu um emblemático caso daquele jogador, né? Isso faz muito tempo. O chamado Daniel Alves, né? Aquele jogador bastante famoso, né? Que inclusive foi convocado agora para a seleção brasileira, né? Você viu lá um caso emblemático que aconteceu com ele. Um belo dia, Daniel Alves estava jogando e um torcedor jogou uma banana no Daniel Alves e disse o quê? Chamando ele de macaco, fazendo gestos, né? Imitando ali um macaco, né? E jogou uma banana no Daniel Alves. Meu querido, aquilo dali, ó, muita gente disse o quê naquele período? E aquilo dali seria o quê? Rapaz, aquilo dali, muita gente dizendo, né? Que seria um racismo. Racismo não, cara. Aquilo dali não é racismo. Aquilo dali não é racismo. A vítima, que era o Daniel Alves, era uma pessoa certa e determinada. Embora fossem elementos referentes à cor, né? Ainda assim, pessoal, não seria racismo. Porque a vítima é certa e determinada. Por outro lado, eu cometo o crime de racismo atingindo toda a coletividade. Deixa eu te dar um exemplo, ó. Tu imagina que eu, Matheus, tenho um estabelecimento comercial. Sei lá, eu tenho um salão, né? Tenho lá um local onde eu corto o cabelo. E eu digo lá para todo mundo, em alta voz, que eu não aceito atender nenhuma pessoa negra. Nenhum negro entra aqui no meu estabelecimento comercial. Eu me recuso a atender qualquer negro. Nenhum tipo de atendimento é fornecido para um negro. Isso aí, pessoal, não é só uma pessoa negra que está sendo atingida.
é toda a coletividade relacionada ao quê? Aquela cor, relacionada ao quê? Aquela raça. Isso aí, ó, é o quê? Isso aí encaixaria como delito de racismo, porque englobaria toda a coletividade. Por outro lado, a injúria racial não. Na injúria racial, eu tenho, no caso, uma pessoa certa e determinada, beleza? Pega o seu material, né? Pega o seu material, vem aqui comigo, ó. Ele diz que a Maria é diretora, e aí ele fala, né, ó, e, né, esbraveja em alta voz que não aceita a matrícula de nenhum negro. Então, se você prestar atenção, ela não está atingindo só um aluno negro, né? Ela não está atingindo só um aluno negro. Ela está atingindo toda a coletividade. Todo mundo que tiver aquela cor, aquela coloração negra, no caso, certo, vai ser atingida ali pela conduta da Maria, beleza? Por isso, não é injúria racial, né? Só que tem um agravante aí, né? Tem uma causa de aumento de pena quando a vítima é menor, tá? Quando a vítima é menor, pessoal, a gente vai ter um agravante. No caso, esse agravante é um aumento de pena de quê? De 1/3, né? Então vejamos aí, ó. Maria pratica o crime de injúria racial. Não. Maria não pratica o crime de injúria racial. Por um motivo. A vítima aqui é uma vítima o quê? Toda a coletividade. E não uma vítima certa e determinada. Letra B. Maria pratica o crime de racismo na sua modalidade simples. Não é na modalidade simples. Seria na modalidade majorada de 1/3. Tendo em vista que a vítima é menor, tá? Tendo em vista que a vítima é menor, né? E aí ele diz, ó, Maria pratica o crime de injúria em sua forma qualificada. Não é a forma qualificada, é a forma majorada desse delito. E ele diz, ó, Maria pratica o crime de racismo punível com pena de reclusão e com causa de aumento de pena com causa de aumento de pena de 1/3. Perfeito. Marque aí no seu material. É uma causa de aumento de pena, né, para o crime de racismo, quando a vítima é menor, tá? A vítima é menor. Ele diz ali, ó, na letra E, Maria pratica o crime de racismo punível com pena de reclusão e com causa de aumento de pena de 2/3. Não, é de 1/3. Tranquilo. Errada aí a letra E. Tranquilo. Pega aí o seu material. Pega aí o seu material pra gente ir avançando para mais questões. Vamos lá, ó. Vai aí para a próxima questão, tá? 10ª, né? 10ª questão. Segundo a Lei 7.716 de 89 e o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, marque o item correto. Então perceba, ó, ele quer aí, ó, o entendimento de quem? Do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Ele diz na letra A, ó, Judas mata Marcos, transexual, por motivo de ódio e aversão à condição sexual deste. Claramente uma conduta homofóbica e transfóbica, né? Segundo o Supremo Tribunal Federal, seria hipótese de homicídio qualificado. Seria uma hipótese de homicídio qualificado pelo motivo torpe, conforme aquela jurisprudência que a gente viu, né? Beleza? Então, cuidado, não vacila em relação a essa questão, tá? Perceba que ele está perguntando, pessoal, em relação ao entendimento do Supremo sobre o tema. A gente viu, né, que as condutas homofóbicas e transfóbicas, quando praticadas em um contexto de homicídio doloso, podem caracterizar um homicídio qualificado na forma do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º, qualificado pelo motivo torpe. B. Um pastor evangélico que, ao fazer discursos contra homossexuais e transexuais, incitando ódio, dizendo que devem perecer, devem ser enquadrados, segundo o Supremo Tribunal Federal, na lei do racismo. Perfeito, cara. Perfeito. Isso aí vai entrar claramente uma conduta homofóbica e transfóbica praticada contra a população, né, dos homossexuais e transexuais. Conforme a gente viu, né, no entendimento do Supremo, o gabarito vai ser a letra B. Ele diz na letra C, ó, Marcos é grande fã de Hitler e começa a confeccionar, camisas com emblemas do nazismo. Nesse caso, deverá ser punido por crime da Lei 7.716 de 89. Olha que pegadinha massa aí você tem na letra C, né? Existe um delito nessa lei, pessoal, que é o indivíduo confeccionar, né, cruz gamada, cruz suástica, com o fim de divulgação do nazismo. Aquele delito da Lei 7.716, que você encontra, né, que é a questão da produção de cruz suástica e tudo mais, ele tem uma finalidade específica. Você sabia disso? Abra aí para você ver a Lei 7.716 de 89. Você vai encontrar lá a seguinte expressão: com fins de divulgação do nazismo. O que é que aquilo dali quer dizer? Que aquele tipo penal, pessoal, possui uma finalidade específica. Por exemplo, se o cara é um grande fã do Hitler, por exemplo, sei lá, né? Não sei nem quem é fã dessa pessoa,
mas o cara é um grande fã, por exemplo, ele pode desenhar, confeccionar, fazer uma camisa? Pode, sem nenhum problema. Fazer um boné, um chapéu? Sim. Agora, se ele o faz com fins de divulgação do nazismo, ele comete um crime da lei 7716 de 89. Aquele tipo penal exige uma finalidade específica. Qual é? Com fim de divulgação do nazismo. É um tipo penal que exige uma finalidade específica. Cuidado com isso. Então você pensar, tem obras aí, escritores que escrevem sobre o nazismo. Por que eles não são, né, presos pela lei de racismo? Porque não tem um fim de divulgação do nazismo. Beleza? Cuidado com isso aí, tá? Letra C, uma pegadinha bem interessante. Letra D, a partir da interpretação do Supremo sobre o artigo 140 do Código Penal Brasileiro, esse delito passou a ser inafiançável e insuscetível. Cuidado. Volte aqui para mim, olhe para mim, ó. Observe aqui, ó. Pessoal, cuidado. Saiu uma decisão ao tempo, não lembro aqui a data exata, em que o Supremo Tribunal Federal passou a entender o seguinte, que o crime de injúria racial seria, no caso, imprescritível, equiparando ele a mesma característica de ser imprescritível ao racismo. Mas não é dizendo que ele vai ser, conforme disse a questão, insuscetível. Cuidado com isso, tá? Beleza? Não vacila em relação a isso. O crime de injúria racial, segundo o Supremo, foi equiparado, trazendo a mesma lógica, trazendo como imprescritível, mas não insuscetível. Por isso aí, letra D está errada. Tranquilo, cuidado, não vacila. Pegue o seu material, avance comigo para mais uma questãozinha, ó. O que é que ele diz aí, ó? Segundo a lei 7716 de 89, o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal marque o item correto, né? Mas a mesma questão? Não, né? Aqui, a próxima, né? Nos casos em que o indivíduo praticar, induzir ou incitar a discriminação, né, ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional por meio tecnológico ou por publicação, poderá o juiz. Olha que massa. Se você pegar legislação, nessa lei, a lei 7716 de 89, você vai encontrar uma previsão bastante interessante. Aos arredores ali do artigo 20, por exemplo, você vai ver que o juiz de direito vai ter uma capacidade. O juiz de direito vai ter uma capacidade. Por exemplo, os crimes de racismo muitas vezes são praticados por meios sociais, por meios tecnológicos. O cara divulga numa rede social, faz uma publicação, sei lá, bota ali um periódico, um jornal, algo de teor racista. E aí a lei 7716 cria mecanismos para que o juiz de direito possa, por exemplo, impedir a divulgação desses materiais. Por exemplo, lá nos arredores do artigo 20, né, em diante, você vai encontrar ali previsões sobre essa possibilidade do magistrado. E aí, pessoal, no caso, existe essa capacidade para o juiz, né, quando no caso, determinar a busca e apreensão desse material, do recolhimento desse material, né, no caso, antes, ainda que seja antes, por exemplo, da instauração de um inquérito. Vamos ver nas assertivas, ó. Letra A, ó. Determinar somente antes do inquérito? Não. Não é determinar somente antes do inquérito. Veja bem, ó. O juiz de direito possui uma capacidade aqui. Qual é a capacidade dele? Ele pode determinar o recolhimento imediato? Pode. Ele pode determinar a busca e apreensão dos exemplares? Pode. Certo? Mas não é necessariamente somente antes do inquérito. Beleza? Pode ser antes do inquérito ou não. Beleza? Então a letra A está errada. Letra B. Determinar sobre pena de desobediência. Cuidado com isso aí, tá? A legislação é sobre pena de desobediência e não, no caso, desacato. A cessação das respectivas transmissões, tal, e publicação por qualquer meio. Ele pode. Imagina, por exemplo, ó, sei lá, tá tendo uma publicação na internet. Tá tendo um vídeo que tá circulando aí na internet com conteúdo altamente racista. O juiz pode determinar, ainda mesmo que seja antes da instauração de um inquérito, ouvido o MP, que haja a cessação dessa transmissão, sem nenhum problema. A lei traz margem para isso. Sem nenhum problema, ele pode fazer isso. Beleza? Agora, se, né, no caso, quem vai ouvir essa ordem não faz, não comete desacato, comete desobediência segundo a lei. Por isso, a letra B está errada.
Letra C, pode determinar a destruição do material apreendido somente quando há inquérito policial. Somente quando há a instauração de um inquérito policial, né? Cuidado com essa respectiva questão, tá? Cuidado com isso aí, tá? Beleza? Não é somente quando há um inquérito policial. Na letra D ele diz, ó, pode determinar, ainda que antes do inquérito, a cessação das respectivas transmissões radiofônicas, televisivas, eletrônicas ou da publicação por qualquer meio. Beleza? Ele pode sim fazer isso aqui, tá? Ele somente, só pode, no caso aí, né? Tá certo. Essa determinada, né, questão do item D. No item C, ó, só tem um detalhe aí interessante, tá? Ele diz assim, ó, pode determinar a destruição do material. Grife isso aqui, ó. Destruição do material, né, somente quando há inquérito policial. Não. A destruição do material, pessoal, só pode ser feita, esse material que é recolhido, segundo a legislação, só pode ser destruído depois do trânsito em julgado. Então, por exemplo, ó, tu imagina assim comigo a seguinte situação hipotética. Está sendo publicado um conteúdo racista em determinado periódico. Uma revista aí publica algo com conteúdo racista. O juiz de direito percebe aquilo de pronto, faz o quê? Determina o recolhimento daquele material. Este material apreendido pelo magistrado só vai ser destruído depois do trânsito em julgado. Segundo a legislação, é somente durante esse período, tá? Então observe isso aí com cautela, com cuidado para você não perder uma questão, beleza? Então gabarito é o item D, né? O item D de dado. Só observe um detalhe. Tem outro detalhe aqui que é importantíssimo e cai muito em prova de concurso. Queria que você observasse, ó. Nessa questão, quando ele fala, né, do item D, ele diz aí, ó, que antes do inquérito, perceba, o juiz tem a capacidade de determinar antes do inquérito, mas não é somente antes do inquérito, conforme disse a letra A aí, tá? Por isso o gabarito é a letra D de Deus. Tranquilo? Show, Deus me ajuda, né? Avança aí. Pega, por favor, o seu material. Vamos para a próxima questão. Olha o que é que diz a 12ª questão. Durante a realização de um ato ecumênico é um culto, tá? No domingo de Páscoa, em praça pública, Hermânio, pastor de determinada congregação religiosa, ao receber a oportunidade de discursar, ofendeu líderes e seguidores de outras crenças religiosas, diversas da sua, afirmando expressamente que, né, seriam religiões assassinas, tendo líderes assassinos, especializados em pilantragem, estupros espirituais e que levavam seus seguidores a caminhos da podridão. Finalizou que todas as religiões mencionadas eram destinadas à adoração do diabo. Diante desse cenário, é correto afirmar que, mano, pessoal, mais uma vez comigo aqui no quadro, só mais uma vez eu vou insistir nisso aqui, tá? Ó, novamente, vou repetir o que eu falei pra você. Posso estar sendo chato, mas eu vou repetir o que eu falei pra você. Prefiro ser chato e fazer você acertar na questão do que ver você perder a questão do seu concurso, tá? Isso é importante. Presta atenção, ó. Quando eu falo de injúria racial, na injúria racial, o sujeito passivo é toda a, no caso, é uma pessoa certa e determinada. Por outro lado, pessoal, se eu falo do racismo, o racismo tem como sujeito passivo toda a coletividade. O que isso quer dizer? Quando esse cara aí, ó, o pastor, pegou a oportunidade, ele não atingiu só uma pessoa em específico. Uma pessoa certa e determinada. Ele atingiu toda a coletividade. Toda a coletividade. Essa diferença é importante. Quando eu falo da injúria racial, artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, seria uma pessoa certa e determinada, sujeito passivo. Já aqui no racismo, seria o quê? Toda a coletividade. Volte para o seu material. Sabendo disso, você acerta, ó. Sabendo disso, você vai conseguir acertar. Ele diz aí, cara, ó, e no caso, né, os líderes, seguidores da religião. Então ele não está atingindo só uma pessoa. Ele está atingindo toda a coletividade que pratica essa religião. Na letra A ele diz, ó, praticou o crime de injúria. Falso. Não praticou o crime de injúria. A pessoa aqui, no caso, né, o sujeito passivo, é todos os seguidores dessa religião, no caso. Letra B, não praticou conduta típica. Praticou conduta típica. Típica na lei de racismo, 7716/89. Letra C, praticou o crime de calúnia. Não. O crime de calúnia, artigo 138 do Código Penal Brasileiro, traz ali no caso, né,
uma outra conduta que não essa. Letra C, falsa. Letra D, não praticou conduta típica, pois o líder religioso atuou sobre a imunidade decorrente de liberdade de expressão. Não, nem mesmo a liberdade de expressão, pessoal, vai abranger ou vai atingir o quê? A liberdade de expressão não abrange o chamado hate speech. Então, o que é o hate speech? Hate speech, pessoal, nada mais é do que o discurso de ódio. O discurso de ódio não é abrangido pela liberdade de expressão. Isso aqui claramente é um crime, cara. Isso aqui é um crime, certo? De racismo. Letra D, tá falso. Ele diz lá na letra E, ó. Praticou o crime de racismo. Perfeito. Gabarito. Letra E de escola. Tranquilo. Cuidado aí com essa questão. Não esqueça disso. Quando eu trato do racismo, o racismo tem como sujeito passivo toda a coletividade. É só você pegar esse exemplo. Ele não atingiu só um líder religioso, só uma pessoa dessa religião. Ele atingiu toda a religião em si, todos os seguidores da religião. Já na chamada, né, injúria racial, você tem um só sujeito passivo. Beleza? Então, gabarito. Letra E de escola. Tranquilo, pegue o seu material. Vamos avançando aí, né, professor? Para mais uma questãozinha, tá? 13ª, né? 13ª, pessoal, é bem interessante. Traz aí o que se chama de Estatuto da Igualdade, né, Racial. Beleza? A Lei 12.288/2010, né, de 2010, o Estatuto da Igualdade Racial. Só queria escrever aqui no material uma dica que vai te ajudar muito a fazer questões de provas como essa. Nessa lei aqui, ó, tem um artigo que eu aposto muito. Sabe qual é? O artigo que traz os conceitos iniciais. O artigo que traz os conceitos iniciais, na minha opinião, é algo muito tendencioso a ser cobrado em prova. Se você abrir qualquer site de questões hoje, você vai ver o quanto cai isso aqui em prova de concurso. E aí eu queria te dar uma dica, né, para você resolver questões assim, ó. Pega aí o seu material, ó. Pegue sua caneta e vai grifando aqui comigo, tá? Ó, quando eu falo discriminação racial ou étnico-racial, você lembra assim, ó. Diz, grifa só essa parte aqui, ó. Diz, tá? Discriminação racial, você grifa diz, tá? Você grifa diz. Já quando eu falo de desigualdade de gênero e raça, desigualdade de gênero, colocar assim, tá? E raça, você vai entender aí em casa. Gênero e raça, você vai lembrar de quê? Desigualdade de gênero e raça, você vai botar assim, ó. Toda situação. Toda situação. Já quando eu falo de políticas públicas, coloca assim, ó. Políticas públicas. E coloque aí, ó, ações afirmativas. Ações afirmativas. Pô, sua letra é muito feia. Me desculpe. Vou comprar um caderno de caligrafia para você na próxima aula. Mas se liga, preste atenção, ó. Quando eu falo de discriminação racial, você vai lembrar assim, ó. Diz. Discriminação racial diz. O que é isso? É toda distinção. Lembre só isso. Discriminação racial é toda distinção. Toda distinção, exclusão, restrição e tal. Mas lembra disso. É toda distinção. Já quando eu falo de desigualdade racial, né? Desigualdade, né? Racial, você vai lembrar de toda situação injustificada de diferenciação. Desigualdade de gênero e raça, você vai lembrar de quê? De toda, né? No caso, de igualdade de gênero e raça, você vai lembrar de quê? Desigualdade de gênero e raça, você vai lembrar de assimetria. Então, recapitulando, ó. Recapitulando aqui com você. Pagar até essa sujeira aqui pra gente recapitular aqui, ó. Quando eu falo discriminação racial, você vai lembrar de quê? De toda distinção. Quando eu falo, por exemplo, desigualdade de gênero e raça, você vai lembrar de assimetria. Quando eu falo de políticas públicas, você vai lembrar de Estado. Quando eu falo de políticas públicas, você vai lembrar de Estado. Já quando eu falo de ações afirmativas, você vai lembrar do Estado e também da iniciativa privada. Beleza? É isso, né? Ó, então vamos lá, ó. Discriminação racial é toda distinção. Beleza, show de bola. Quando eu falo das ações afirmativas, tu vai lembrar o quê, ó? São os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada.
Perfeito. Ações afirmativas, lembro quem, ó? Estado e iniciativa privada. Ações afirmativas, Estado e iniciativa privada. Desigualdade de gênero e raça é toda situação justificada de diferenciação. Perfeito. Tá certo aí. Também entra dentro desse conceito. Pareto seria a letra E de escola. Espero que você tenha aproveitado aí esse conceito. Já avançando comigo, né? Pega aí o seu material, vamos avançando. Pega o seu material aí, vamos avançando. Vamos aqui para a próxima questão, né? Então, acabei trocando aqui. Pega aí o seu material. Vamos aqui, ó. 14ª questão, né? Sobre a Lei Maria da Penha. Essa questão aí, inclusive, pessoal, ó, foi cobrado no último concurso feito pela IDECAN, tá? Da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, tá? Olha que interessante, ó. Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. Perfeito. Gabarito letra A. Gabarito letra A. Lá no artigo 12C, pessoal, na Lei Maria da Penha, artigo 12C, você vai encontrar essa determinação. Artigo 12C, parágrafo único. Você vai encontrar essa disposição, certo? Que quando há um risco à efetividade da medida ou à integridade física, é possível que o juiz denegue a liberdade provisória do cara, beleza? Então, gabarito, letra A. A B diz que um policial pode afastar um agressor do lar quando o município for sede de comarca. Cuidado! O artigo 12C da Lei Maria da Penha também é muito cobrado em prova de concurso. Lá no artigo 12C, você vai encontrar que o juiz de direito pode afastar o agressor do lar, vai encontrar que o delegado de polícia, a autoridade policial, conforme ele diz lá, o delegado de polícia, pode afastar um agressor do lar, desde que o município não seja sede de comarca, certo? O delegado de polícia pode fazer isso aí. E também vai encontrar, no inciso 3º, que o policial pode afastar o agressor do lar. Só que no caso, eu teria que ter o quê? O município não é sede de comarca. E que não tinha juiz, que não tinha, no caso, delegado de polícia, a autoridade policial, no momento do recebimento da denúncia. Beleza? Então, cuidado com isso aí, ó. Então, no caso, né? No caso aí, a letra B tá errada, tá? Porque tá dizendo quando o município for sede de comarca. Então, cuidado, a letra B tá errada. O policial pode? Pode. Mas o município não é sede de comarca, nem tem autoridade policial no momento, né? Letra C. A ofendida tem a opção de propor a ação de divórcio e dissolução de união estável no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, incluindo a partilha de bens. Falso isso aí. A partilha de bens, pessoal, não pode ser feita, certo? No juizado de violência doméstica e familiar. Tranquilo? Por clássica previsão da Lei Maria da Penha. Letra D. Nas ações penais públicas condicionadas à prestação da ofendida, de que trata essa lei, só será admitida a renúncia, a representação perante o juiz em audiência especialmente designada, com tal finalidade, antes do, olha, grifa aí, ó, oferecimento da denúncia. E aqui uma dica, olha pra mim, ó. Olha pra mim, só uma dica pra você. Quando eu falo da Lei Maria da Penha, não confunda com o Código de Processo Penal, que é aquela parte de ação penal pra você, eu sei disso. Mas aqui na Lei Maria da Penha, você pode desistir da representação, caso, né, até antes do recebimento da denúncia. É só tu pensar assim, cara, ó, Maria, escreve mentalmente, ó, vou nem escrever na lousa, escreve só mentalmente. Maria, tem R, não tem? Maria, tem R, não tem? Tem. Maria da Penha, você lembra? Recebimento. Então é antes do recebimento da denúncia, beleza? Então aí tá errado, né? A letra D, o gabarito, é a letra A de amor, beleza? Letra A de amor. Para finalizar, né, alguns exercícios, nossos exercícios, veja bem, ó, 15ª. Acerca da violência doméstica e familiar contra a mulher, agora sim, uma questão cobrada no último concurso aí da IDECAN, tá? Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, tá saindo do forno essa questão. Pegando fogo, inclusive, saiu agora no último concurso. Acerca da violência doméstica e familiar contra a mulher, para que haja violência doméstica contra a mulher, é essencial a prática de conduta comissiva. Falso. A conduta pode ser comissiva ou omissiva. A violência contra a mulher pode ser praticada por ação ou por omissão. B. A violência doméstica e familiar contra a mulher necessariamente causa sofrimento físico. Então você pensar, existe sofrimento psicológico, existe sofrimento, inclusive violência patrimonial. Ou seja, não é só o sofrimento físico. Letra C. É possível que haja violência doméstica contra a mulher sem que o agressor possua um vínculo familiar. Claro, pô. Claro que é possível. Por exemplo, é possível que uma empregada doméstica seja o sujeito passivo da Lei Maria da Penha. Sem nenhum problema. Isso aí, pessoal, é perfeitamente possível. Então a letra C está correta. A letra D. A violência doméstica contra a mulher se dá sempre em razão de uma omissão baseada em gênero.
Pode ser por ação ou pode ser por omissão. Na letra E, a violência doméstica e familiar contra a mulher constitui a única forma de violação dos direitos humanos. Negativo. A violência contra a mulher é uma das formas de violação dos direitos humanos. Beleza? Avançando comigo, ó, tu vai encontrar a última questão. Vamos lá, para a gente terminar essa aula, né? Essa aulinha. Algo aqui bastante interessante. Isso aqui é uma novidade, tá? Bote assim no seu material, ó. Novidade. Novidade. Para quem não sabe, pessoal, se você abrir hoje a Lei 13.869 de 2019, a Lei de Abuso de Autoridade, a nova lei, você vai encontrar um delito novo naquela lei. Sabia disso? Faça um teste. Se você não fez ainda. O artigo 15C. O artigo 15C. Chamado de quê? De violência institucional. Eu nunca tinha visto esse artigo antes. Olha que interessante. Que massa você tá aqui comigo, ó. Quando eu falo desse delito novo, pessoal, do artigo 15C, olhando aqui para o seu material, olha que coisa interessante. Há um delito novo nessa lei. O artigo 15C, chamado de violência institucional. A nova lei de abuso de autoridade. E esse delito, pessoal, traz como sujeito passivo quem? A vítima. Preste atenção. O sujeito passivo da violência institucional é a vítima de uma infração penal ou a testemunha de um considerado crime violento. Repetindo, o artigo 15C, o novo artigo 15C, que está lá na legislação, uma novidade, ele traz como sujeito passivo quem? A vítima de uma infração penal ou ainda, pessoal, a testemunha de um crime violento. Beleza? Testemunha de crime violento. E a lei tenta evitar com esse crime o quê? A chamada violência, né? A chamada né, violência nesse sentido. Pega aí o seu material, ó, pra gente ver isso aqui na questão, né? Letra A diz assim, ó, né? Ó, Márcio é escrivão de polícia civil, está realizando a oitiva de um acusado de homicídio, crime violento. Entretanto, tomado por violenta emoção, submete desnecessariamente o acusado, fazendo-o reviver a situação de violência. Justamente isso aqui que o artigo 15C tenta evitar. Fazer com que a vítima de um crime violento, ou a testemunha, aliás, a vítima de uma infração penal, ou a testemunha de um crime violento, venha, pessoal, a reviver a situação de violência. Isso aí é a chamada revitimização. Você fazer a vítima, né, reviver novamente aquela situação tão caótica. Isso é o que o artigo 15C tenta evitar. Beleza? Então ele está dizendo aí, ó, se Marcos submetesse a vítima de uma infração penal ou a testemunha de um crime violento a procedimentos desnecessários, estaria cometendo o crime de violência institucional da lei de abuso de autoridade. Perfeito. É isso aí. Se o Marcos submetesse a vítima de uma infração penal ou a testemunha de um crime violento, ela estaria cometendo esse crime, que é o crime do artigo 15C. Então presta atenção, ó, o crime do artigo 15C da nova lei de abuso de autoridade, que é um delito novo, tenta evitar justamente isso. Tenta evitar o quê, professor? Fazer com que o indivíduo seja submetido desnecessariamente à situação em que ele já viveu. Você fazer aquele cara viver novamente aquela situação. Por exemplo, o cara foi a vítima de uma infração penal ou testemunho de um crime violento. Ele já está traumatizado. Tu faz ele reviver aquilo novamente. Isso aí é o que tenta evitar a violência institucional, né? Beleza? Agora, pessoal, o que ele diz aí na letra B, ó? No crime de violência institucional, se o agente público permitir que o terceiro intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida retimização, a pena será aumentada de 1/3. Falso. A pena vai ser aumentada de 2/3. Nessa lei, há uma causa de aumento de pena, nesse novo delito. Que seria o quê? Seria essa causa de aumento de pena de 2/3, certo? Caso, né, o agente público permite que um terceiro faça essa situação. E na letra C ele diz, se o agente público intimidar o acusado de crimes violentos, gerando indevida intimidação, aplica-se a pena em dobro, tá? Ele está dizendo aí, ó, né, aplica-se a pena em dobro. Se o agente público intimidar o acusado, não. Cuidado. A letra C está errado, por quê? Porque não é o acusado do crime dessa situação. O sujeito passivo é quem, professor? É, primeiro, a vítima de uma infração penal ou quem, professor? A testemunha de um crime violento. E não o acusado. Por isso, letra C, pegadinha, tá errado.
Letra D, se o agente público intimidar a vítima de crimes violentos, gerando a indevida vitimização, a pena será aplicada em dobro, tá? A pena será aplicada em dobro. Tranquilo? Beleza? Show de bola, né? Pessoal, então esse delito aí é uma novidade. Espero que vocês tenham entendido. Resumindo tudo, ó, para você aí ir para casa feliz, preste atenção, ó. Aí, no caso, eu tenho o quê? Eu tenho um delito novo, né, nessa legislação, que é o artigo 15C, tá? Em que o indivíduo submete desnecessariamente a vítima de uma infração penal ou a testemunha de um crime violento. Beleza? Cuidado com esse delito. Ele tem tudo para ser cobrado aí na sua prova, tanto para oficial como para soldado. E aqui, pessoal, vão, no caso, os meus agradecimentos, tá? E Matheus Oliveira, né? Caso você tenha alguma dúvida, queira aí me procurar nas redes sociais, né? Desejo a todos vocês um ótimo dia, uma boa madrugada, enfim, de estudos. Um abraço, conte sempre comigo, beleza? Valeu! We are dreaming.